emocionado demais e falou isso, e na verdade não. Quem vai pagar a multa vai ser o próprio Corinthians, né? Vai pagar a multa aí de 20 milhões. Peraí. A Leila fica um mês, aí vai o Casares fica um mês. O Castanheira vai lá e fala assim: vai ficar um mês, vai passar. Acontecendo. E o presidente fala isso, você compra a ideia. A partir do momento que, por exemplo, o Mateuzinho tá lá, fotografado, andando de bike já no CT do Corinthians com a camisa do clube. E aí galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui, né, mais uma polêmica que teve agora envolvendo Flamengo e Corinthians. Depois do caso aí do patrocínio extraordinário que o Corinthians divulgou. E agora teve a questão da multa, que Augusto Melo acabou pisando na bola. E o novo patrocinador, né, do Corinthians só aceita se o Corinthians pagar a multa rescindindo o contrato com a outra casa de apostas, né, para poder ele aceitar essa nova patrocinadora. E acabou melando, acabou dando uma maior confusão nos bastidores e ainda não foi resolvido. A nova patrocinadora do Corinthians só pode assumir se a velha sair, mas tem que rescindir o contrato, tem que pagar uma multa de 20 milhões, aí tá essa pendência. E para piorar, quando foi hoje, o Corinthians mandou devolver o Mateuzinho, né? Ninguém sabe se foi por questão de dinheiro ou porque o negócio tá sofrido lá dentro do Corinthians, né? Vamos saber tudo agora, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais Rádio Energia, o link vai estar na descrição. Vamos ver aqui mais uma polêmica, né? O Flamengo trouxe de volta o Mateuzinho. Tava já treinando o Corinthians, o próprio presidente do Corinthians disse que estava tudo certo, ele já estava tudo contratado, mas na verdade não tinha nem papel assinado, e o Flamengo mandou devolver o jogador, já que o Corinthians não pagou. Mas vamos conferir tudo agora, tá bom? Vamos pro vídeo. Agora sim. Presidente da Banca do céu. A palhaçada, chegou a palhaçada. Eu acho que, sabe aquele meme que você tira a máscara e o Duílio? Chorando. Eu tô achando que se tirar a máscara do Augusto, sai o Duílio. Ô, mano, eu nunca vi não. um cara tão trapalhão, tudo ele não sabia. Tudo, eu já vi um na presidente da República que não sabia de nada. Ele também não sabe nada. É porque ele não. O pior é que ele fala que sabe. Porque ao contrário esse aí falou, afirmou, né? Afirmou várias coisas que a gente vai falar aqui. Vou começar pelo patrocínio. Oi, Sombra, boa tarde. Só não cita os nomes. Boa tarde. Vamos lá. Mano, no patrocínio que foi anunciado, né? Aquele de 320 milhões, sei lá por quantos anos e tal. Ali na entrevista coletiva... Não, era 360 milhões, Motinha, com mais 10 pela assinatura do contrato. O total era de 370, Isso. 120 por ano. Então, nesse anúncio, o presidente chegou lá e falou o seguinte, quem pagaria a multa seria o novo patrocinador, né? E hoje se descobriu que isso aí, eu acho que ele estava emocionado demais e falou isso, e na verdade não. Quem vai pagar a multa vai ser o próprio Corinthians, né? Vai pagar a multa aí de 20 milhões pro ex-patrocinador, né? Que coisa, hein? Do nada apareceu Fala a verdade, Motinha. Barrigada mesmo. Barrigada porque... me confundi. Me confundi, irmão. 20 num milhões? boleto de 20 conto. Meu Tava Deus, um boletinho de 200 reais. É Exato, um boleto pô. de 20 milhões. Então, mas com relação a isso aí, Bento, se a gente parar pra ver, teoricamente, o novo patrocinador, ele arca, com a metade dessa rescisão. Porque ele dá pro Corinthians ali um bônus, um aditivo ali pela assinatura do contrato de 10 milhões. Então o Corinthians teria que arcar com mais 10 milhões e aí dar continuidade aí na nova parceria, que aí o Corinthians receberia 120 por ano. Mas de fato é mais uma barrigada do Augusto Melo. Isso não pode acontecer, né, Motinha? E mais uma, né, também agora. Vamos falar que hoje saiu agora no final da tarde. Nossa, essa aí... Né? O Corinthians desistiu de contratar o Mateuzinho. Que já Ele tinha até mudado treinando. de nome pra vir jogar no Corinthians. Matheus França, né? França? Matheus França. Isso. E aí desistiu, o rapaz já estava treinando lá no Corinthians, né? E aí tinha entrevista e o presidente da entrevista falando que ele estava contratado. O que aconteceu? O Flamengo e o Corinthians estavam discutindo há dias, né? Porque o Corinthians não concordava com alguma... que o Corinthians cria cláusula de pagamento de vitrine, né, mano? E cláusula para... Em caso de venda. Em caso de venda. Não queria liberar o jogador por qualquer proposta, né? Queria que tivesse isso em contrato. E também queria um preço fixado com opção de compra ao fim do empréstimo. Coisa que o Flamengo não aceitou, né? Então viria empréstimo de 1 ano e aí depois acabava e o Corinthians se dane, né? É isso que o Corinthians não aceitou. Então, Motinha, são 3 tópicos aí. Vamos lá. O primeiro, taxa de vitrine, caso o jogador fosse vendido. É justo.
Ué, o Corinthians tá tendo um jogador ali que tá sendo Visibilidade, né? exposto dentro do seu clube. É natural que se houvesse uma venda por parte do Flamengo, o Corinthians teria que ser, talvez, aí agraciado com algum valor, sendo que ele poderia perder um jogador que tem um contrato com ele, mesmo que seja de empréstimo. Então, nesse ponto, o Corinthians está correto. Segundo, passe fixado no final do término do empréstimo. É outra questão também que isso já deveria ter sido feito lá atrás, quando o jogador veio. Quando você já, vamos conversar, pô, eu quero o Mateuzinho. Isso aí já tinha que estar tudo em contrato. Como é que você traz um jogador? Quer dizer, alguns dirigentes estúpidos, eles aceitam isso. De você trazer o jogador, aí no término do empréstimo o cara vem e estoura aqui, aí você não sabe quanto custa. Aí você quer contratar, aí você fala, ô cidadão, agora eu quero contratar o Mateuzinho, por exemplo. Ele foi muito bem aqui. Se você já tivesse estipulado isso quando ele veio, ele poderia, sei lá, custar 4 milhões de euros, 5 milhões de euros, já que o Flamengo ele só tinha 50% do atleta e os outros 50%, salvo engano, é do Londrina. Aí o Flamengo ele chega no final, pô, Mateuzinho, melhor lateral do brasileiro, convocado para a seleção, mas vai de 5 eu quero 10. Então, essa flutuação não pode existir. Essa flutuação não pode existir. É igual quando você vai fechar um contrato em dólar. Você tem que ter um câmbio estipulado, porque numa dessa o dólar vai lá para 8, 10 reais, você se ferra. Então essa situação não pode, hipótese alguma, existir. E a outra questão, Motinha, era com relação ao Flamengo solicitar o jogador de volta a qualquer momento do contrato. Sim. Sem o Corinthians ter absolutamente ingerência nenhuma. O Flamengo ligou que é o Mateuzinho, volta Mateuzinho. Tá errado, velho. O Corinthians não é time pequeno, o Corinthians não é barriga de aluguel, e o Corinthians não tem que se curvar a esse tipo de sujeito, a esse tipo de situação. O Corinthians tem que chegar e realmente se impor dentro de uma condição que ele não pode, em hipótese alguma, nem admitir um contrato desse. Esse contrato não podia nem vir pro Corinthians como rascunho. Nem como rascunho. Amadorismo, Imagina, né? então. Exato, Amadorismo Portugal. total, É ser muito juvenil. E é por isso, velho, que eu volto a falar aqui. Eu gosto do Augusto Melo, é um cara aí que mostrou boas ideias, ele tem boa intenção, mas de boas intenções, o inferno tá lotado. O inferno tá cheio. O Corinthians ele não pode ter amadores comandando o futebol do clube. O Corinthians ele não pode ter amadores em esfera nenhuma do clube também. Esse tempo já passou. O Corinthians hoje é um dos times aí que tem a maior marca da América do Sul, velho. Um dos maiores clubes do continente. Chega de presepada, chega de amadorismo, chega de gente juvenil tocando o comando do clube, em qualquer setor. Não pode ter Juvena no jurídico, não pode ter Juvena no marketing, não pode ter Juvena no departamento médico e não pode ter Juvena no departamento de futebol também, seja no cargo de executivo ou na cadeira de presidente. Não dá para Augusto Melo cometer erros e equívocos como ele cometeu. Tá Não cada dá, vez mais cara, não claro dá. que o Rubão vai ficar, né, mano? Parece. Mas esse é o maior erro de todos, Mota. Esse lance do Veríssimo, quando ele entrega um contrato pro jogador, o jogador fica enrolando ele, treinando como titular sem assinar um contrato, e o próprio presidente dando já como certa a permanência dele, sem ele ter assinado o contrato, já demonstra que falta de fato um cara ali no mercado, no meio, que tem essa expertise de falar, o cara tá enrolando a gente, tá de brincadeira, ô Veríssimo, senta aí, vamos conversar olho no olho. Por que você não assina o contrato? Porque... Não, irmão, é agora, a caneta tá aqui, ó. Vai assinar, se você não... enquanto você não assinar o contrato, você não volta pro campo, vai treinar separado. E mais... mano, mas ele era atleta do Corinthians ainda, ele tinha contrato até o meio do ano. Fato que ele tinha contrato até o meio do ano. Só que o grande absurdo, Sombra, é o Corinthians, mesmo tendo pago, tá? Que ele amortizou a dívida que ele tinha para receber do Benfica, ele usou o seu próprio recurso pelo empréstimo do Veríssimo. E se o Veríssimo quisesse ter ido embora, se quisesse ter ido embora do Corinthians, com 2 semanas que ele estava aqui, ele poderia ter ido. Esse BO não é do Augusto, quem fez esse contrato foi o do Ilho. Mas é o Corinthians, eu tô falando aqui, não tô falando do Ilho, não tô falando de Augusto, tô falando de Corinthians. Não dá pra ter esse tipo de amadorismo dentro. Mano, você, inclusive, porque tem aí uma das melhores e mais impressionantes participações dentro da televisão brasileira no SBT, você, assim, se um dia cair a audiência da Praça é Nossa, vocês podiam fazer lá, Boletim Corinthians. Todo dia no lugar da Praça é Nossa. Porra, a audiência vai ser maravilhosa. O timão é nosso, é isso? O Corinthians virou comédia. Não, e tem mais uma mas o hoje, Sombra, hein? Não, é bizarro, mas é nesse bizarro. ponto, O mano é um grande de um hipócrita. Porque ele recentemente, quando viu a pequena luzinha, que não é pequena, é grande, Portuguesa. mas ele falava assim, a luzinha não tem time. Aí ele fala assim,
Nós, grandes da capital, temos que nos reunir e fornecer jogadores à portuguesa. Então agora eu convoco vocês, São Paulinos, palmeirenses e santistas, e até por que não, torcedores da Lusa, vamos emprestar dirigentes pro Corinthians. não. Olha. Leila Pereira. Peraí. O Castanheira pode peraí. Atenção, a Leila fica um mês, aí vai o Casares fica um mês. O Castanheira vai lá e fala assim: vai ficar um mês, vai passar a mão na bunda do Melo e vai ficar lá. Vai ensinar o Melo a trabalhar. Aí é o seguinte: o Palmeiras empresta a Leila um mês, o São Paulo empresta o Casares um mês. O Marcelo Teixeira vai um mês. Até o Marcelão. E o Castanheira vai um Marcelão mês. vai lá assim: Melo, eu tô na segunda, mas eu sou o cara. Chega lá. chegou Tem bem, experiência, Melo. tem experiência. E aí, pode emprestar o Presuntinho também um mês. A gente empresta lá o Rui Costa um mês também. Eu não sei. Empresta qualquer cara que tá de Nossa, dirigente lá na portuguesa pra contratar jogador. Ou qual é o qualquer cara? É o Joaquim Manuel? Empresta também. Vai o Castanheira, vai Vamos lá emprestar. pessoalmente. Vamos Gente. salvar o Coelho, velho. É verdade. Olha, nem na várzea você promete é um jogador a e não barrica da competência. Não, isso Só aqui é o trazer, o cara que chama mais treinar e atenção. depois tem que ser dispensado. Manda o cara vir, aí Isso. o cara Treinando. fica lá no CT, parece um mané, Tava treinando com a camisa, fica tava lá com a camisa do Corinthians treinando, o já. cara todo empolgado e não paga, E você velho. dá armas pro time que você contrata te extorquir, porque o cara fala, ué. o jogador já tá lá mesmo, eu posso pedir o que eu quiser agora, porque senão vai ficar ruim na empresa. Isso. E eu Não, vou te enfiar porque ele a deu faca, entrevista velho. até no jogo aberto, o presidente do Corinthians, falando assim, não, o Mateuzinho está contratado. Contrataram fazendo os exames. É o que eu falei. Quando Meu você. Deus. Uma vez é acidente. Olha. 2 vezes fala, tudo bem. Agora, se Ô, virar mano. corriqueiro, perde a Há credibilidade. 2 Mano, tá semanas triste. o Mano falou assim: vem cá, pega essa visão. Aí o time que vai ser campeão. Pega o time que vai Tô ser campeão. imbuído. Aí ele falou: mas peraí. Cássio, Fagner, Lucas Veríssimo. Eu sou o mais rico, eu sou o não, mais rico, ele falou: ele falou. não, Fagner Sou não. o mais rico. Mateuzinho, que é bom. Mateuzinho, que é Vai bom. fazer sombra Não, mas no o Fagner Fagner. voltou, não, mas o Fagner voltou a milhão, velho. O Fagner- Voltou a milhão. É. Voltou a milhão. Essa é. partida que o Fagner fez aí no Campeonato Paulista, na estreia, contra o Guarani, o Fagner foi um dos melhores em campo, gente. É, Tanto maravilha. que a assistência aí do gol do Romero foi um cruzamento Bom. do Fagner. Mas, ô Sombra, há 2 semanas, um pouco menos, a realidade do Corinthians era outra, cara. É igual, por exemplo, o tsunami. O tsunami, Sombra, a meia hora antes dele acontecer, tá todo mundo na praia curtindo, A tirando realidade, foto, irmão. mano, não era outra. O teu presidente contou uma realidade que não era. Não, mas ô Sombra, a partir do momento que Prometeu, o presidente, mas é que tá, a partir do momento, RG, que o presidente, ele me anuncia um patrocinador, pagando ali o que ele falou que ia pagar, e falando, ó, esse aqui, ó, Veríssimo, é a primeira contratação do ano, é a permanência dele. Cara, na boa, eu tô pensando que o contrato já tá assinado, a porra toda, porque o Corinthians, né? presidente de um clube, mas aí que tá, Sombra, é o presidente falando, é a versão oficial do clube. Não é, olha, eu ouvi dizer, não, Que é o vergonha, presidente que cara. falou numa entrevista. A partir do momento que a gente não tá sabendo o que tá acontecendo e o presidente fala isso, você compra a ideia. A partir do momento que, por exemplo, o Mateuzinho tá lá fotografado, andando de bike já no CT do Corinthians com a camisa do clube, eu falei, já tá contratado. Eu não tô sabendo que o contrato tem essas cláusulas, ó, se o Flamengo quiser tem que mandar de volta na hora. Olha, se o Flamengo vender, não tem taxa de vitrine. Olha, o contrato não tem valor estipulado. Eu tô pensando que quem fez esse contrato, ou pelo menos quando você aceita a vinda do jogador pra cá, você já negociou isso anteriormente. Você não pode deixar Ô, pra mano, negociar isso depois que o jogador já tá treinando Não no tá clube, na hora gente. do Corinthians ter um presidente profissional? É tipo que nem síndico. Quando você não arruma um síndico bom pro teu prédio, Contrata a você tem que empresa, né? contratar um síndico profissional. Tem que contratar um síndico profissional pro Corinthians, gente. Tem que contratar... Não, mas ô Sombra, Ah, eu não acho que precise de um presidente aí profissional, no caso, aí um síndico profissional. Eu só acho que você precisa delegar poderes e competência para quem de fato precisa Mas tê-la. esses mas caras vocês não têm. delegam. Mas eles vocês não têm esse delegam, tipo de mano. gente lá dentro. É isso aí, galera. Eu acho que foi semana passada, foi semana retrasada, quando saiu aquela alarme, né, do patrocínio do Corinthians. O que foi a primeira vez, não adianta só contratar jogador, investir, né, não sei quantos milhões aí de patrocínio e não ter um bom treinador, não ter uma boa estrutura, não pagar as contas da casa, que é o principal, né, fazer todo o balanceamento das dívidas e dar no que aconteceu agora, né. Anunciaram uma coisa e é totalmente outra. E o Corinthians está cheio de conta aí para pagar e está pensando alto sem primeiro formar a base, né, para poder começar a crescer, como fez o Flamengo, como fez o Palmeiras, né. Quer passar
como é que se diz, as carroças na frente do boi. E tá aí chegando a conta, né? Não teve como pagar o Mateuzinho, inventaram outras coisas aí, mas o certo é que não tinha dinheiro para pagar o Mateuzinho. E acabou devolvendo o jogador. Não foi só ele, como outros jogadores já aconteceram. E segue essa bagunça aí, né? O novo presidente que assumiu só quer mídia por parte da imprensa e trabalhar que é bom é nada. Mas coloca nos comentários a opinião de vocês. Lembrando que o Flamengo treinou hoje pela manhã e treinou à tarde, né? Treinamento intensivo, em tempo integral. Amanhã novamente, de manhã e tarde. E na quinta e na sexta vai ser só um período, onde o time vai preparar melhor a parte tática, a técnica, para o sábado o confronto principal, né? Contra o Orlando City. Lembrando que vai ser às 4 horas da tarde e às 6h10 vai ser Flamengo e Portuguesa, no Arena da Júnior, tá certo? Natal. Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, tá bom?